dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé, tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida. Que bom poder dividir da palavra de Deus nesta manhã. E estamos lendo a segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, e a leitura bíblica de hoje vai do capítulo 1, verso 12, até o capítulo 2, verso 11. Esse texto da palavra de Deus precioso que traz encorajamento e fortalecimento espiritual para a nossa vida. No capítulo 1, no verso de número 12, diz assim: podemos dizer com certeza e com consciência limpa de que temos vivido em santidade e sinceridade dadas por Deus. Dependemos da graça divina e não da sabedoria humana. É dessa forma que temos conduzido diante do mundo e especialmente em relação a vocês. O apóstolo Paulo está trazendo palavras de encorajamento e fortalecimento espiritual para a igreja de Corinto. E nesse texto especialmente o apóstolo Paulo define algumas coisas. Primeiro, nós dependemos da graça divina e não da sabedoria humana. Nesse momento, parece que há um choque entre estas duas realidades, porque a sabedoria humana tenta prevalecer à sabedoria divina. Tanto que a lente que muita gente tem usado para enxergar o momento que nós estamos vivendo, não é a lente da sabedoria divina, é a lente da sabedoria humana. O que fulano falou, o que cicrano falou, porque fulano defende essa tese, cicrano defende aquela tese, e tem muita gente que está se envolvendo com a sabedoria humana e se esquecendo da sabedoria de Deus. Nós dependemos da graça divina e não da sabedoria humana, diz a palavra do Senhor. É nessa dinâmica que nós precisamos viver. E aí existem duas outras expressões que eu gostaria de destacar para você também. Quando lá no verso de número 21, Paulo diz assim: é Deus quem nos capacita e a vocês para permanecermos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos identificou como sua propriedade ao colocar em nosso coração o selo do Espírito Santo, a garantia de tudo que ele nos prometeu. Então, o fato de sermos selados com o Espírito Santo da promessa nos ajuda nessa luta para que as coisas que estão acontecendo no mundo e as pressões desse tempo não venham distorcer a nossa compreensão da graça de Deus. E um pouco mais adiante, lá no capítulo de número 2, no finalzinho do texto de hoje, versos 10 e 11, o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, vocês precisam seguir as minhas instruções, vocês precisam seguir as orientações que tenho dado a vocês, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos os planos malignos. E aí o apóstolo Paulo estava falando sobre esse choque de opinião, Paulo estava falando sobre esse choque de ideias. Paulo está falando sobre as tentativas de dividir a igreja, as tentativas de colocar uns contra os outros. E diz o apóstolo Paulo que isso é uma estratégia de Satanás para levar vantagem sobre nós. Parece que Paulo não está falando dos coríntios, parece que ele está falando do nosso tempo, quando as pessoas estão se dividindo em suas opiniões, quando as pessoas estão se dividindo em suas argumentações, em suas narrativas, as pessoas estão se dividindo, esquecendo das verdades do Evangelho, da comunhão, do sacrifício de Jesus, tentando impor umas sobre as outras, aquilo que fulano disse, aquilo que cicrano disse, e a Bíblia diz que Satanás ele vai levando vantagem, porque ele vai dividindo, ele vai fraturando, ele vai criando inimizades, ele vai separando as pessoas uma das outras. Vivemos um tempo em que famílias estão divididas, vivemos um tempo que igrejas estão divididas, porque as pessoas não estão presas à graça de Deus, estão voltadas para a sabedoria humana. Esse texto e estas recomendações do apóstolo Paulo são essenciais para a nossa vida nesse momento.
e que o Espírito Santo de Deus abra os nossos olhos. A unidade não pode ser quebrada. Vivemos todos dependendo da graça divina. Vamos orar? Ó Deus bendito, nosso Pai, como há uma atualização desse texto à nossa realidade. A Tua palavra é de uma atualidade incrível. E nós queremos te pedir, Deus, em nome de Jesus, que absolutamente nada venha quebrar a unidade da igreja. Mas que, ó Deus, possamos manter a nossa vida, a nossa fé, a nossa comunhão, porque dependemos todos da graça divina. Que ajuda-nos, ó Deus, a saber fazer uma boa leitura desse momento que nós estamos vivendo e a perceber as estratégias de Satanás para nos intimidar, para nos dividir e para levar vantagem sobre nós. Tenha misericórdia, Senhor. Ajuda-nos em nossa fé. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos tomar um café?